Boa tarde. É, se botar mais perto, talvez funcione melhor, né? Recebi cá no telefone a, a mensagem de Jesus a Maria de Bonilla. Maria, Maria de Bonilla. E eu vou ler. Eu sei que não sei exatamente o que veio, mas vou ler, vamos ver o que dá. Vou botar aí no primeiro domingo que tiver pela frente. É isso que Deus botou no coração, né? Eu vou fazendo. E esses 2 meses que eu tenho feito mais vídeos, mais essa coisa toda, tá pesado, tá pesado. Mas eu queria dizer também que se Deus pede, a gente não pode falar não, mesmo que doa, né? Então, creio como falava bem o Padre Jonas, creio na misericórdia de Deus e na sua providência. Até aqui, o Senhor nos tem sido muito favorável e a sua providência tem nos suportado, dando suporte, dando ficar de pé, né? Então, já que o senhor está dando essa força, a gente vai apanhando, mas vai. Então, vê os vídeos que eu já coloquei no ar até o final do mês. Só tem vídeo fantástico. Já estou colocando para fevereiro. Também o fevereiro já está bem preenchido. Então, depois me digam o que vocês estão achando dos vídeos, porque eu achei que só veio, nossa, coisa fantástica. Cada aprendizado, né? Vamos lá. Então, essa mensagem veio de Jesus para a de Maria de Bonilla no dia 5 de janeiro de 2026. Amados filhos meus, recebei a minha bênção. Obrigado, Senhor Jesus. Sua bênção que fortalece a gente. Amo-vos, protejo-vos, se me permitirdes. Permito. Certamente eu permito. E espero nela. Aproximai-vos da minha vontade e permiti-vos transformar. Estou aqui, Senhor. Como Nossa Senhora, fazei em mim o que for a sua vontade. Vivei cada momento como no céu, por antecipação, obras, as suas obras e o seu agir em tudo o que vos acontece com sentimentos de sabedoria, diferente daqueles que não desejam adentrar-se na minha vontade. Então vamos lá, né? O Senhor ensina a gente a viver o dia a dia, né? Às vezes não projetar muito para frente, porque primeiro que o futuro pertence a Deus, né? Segundo que a gente vivendo a cada dia, a gente teoricamente tem menos problemas psicológicos e menos problemas de distúrbios psicológicos do que vai acontecer. Ai meu Deus, o Senhor fala, calma, vive o teu dia de hoje. Busca, né? Lá em Mateus 6:24, né? Busca o dia de hoje. O que o Senhor quer que você faça hoje. Tem muito a ver com isso. Adentrai-vos no cumprimento de fortes e grandes profecias conhecidas de todos. Então, o Senhor está falando, aquilo que eu já falei com antecedência, em profecias, vocês estão entrando nesses acontecimentos. Orai sem vos cansardes, suplicando que a nossa vontade divina seja tudo em todos, e assim cada um chegue a ser luz para cada um dos irmãos. Tem que falar disso. Orar sem cessar. Então, tem formas de você fazer isso, né? Você pode fazer pela música, você pode fazer por oração pessoal, é mais difícil. Você pode usar as orações dos monges, que é, por exemplo,
Senhor, tem piedade de mim, pecador. Senhor, é um texto diferente, com 100 contas que você reza, é para se manter direto só em oração, né? Isso não se pega, isso não faz de uma hora para outra, mas é um jeito, né? A oração do terço. Se você rezar um rosário, vai dar uma hora de oração, né? Tem gente que consegue rezar um dia inteiro, mas é um costume que pouquíssima gente tem. Então o Senhor pede para a gente ficar em oração, em estado de oração, em vigilância perpétua, suplicando pela vontade divina por todos e para todos, né? Univos aos filhos da luz e, unidos, vencei as trevas que cobrem a humanidade nesse momento. Isso pode ser um choque para muita gente. A maioria não percebe nem sabe que as trevas estão cobrindo a Terra. Levando-a a obras e agir sob o domínio do demônio. Então, Deus, para fazer uma frente a isso, para nos próprios nos ajudar, que ele fala, volto com mais o texto, univos aos filhos da luz. Ou seja, cada um de nós deve se unir aos outros nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo em oração, na troca aqui através dos vídeos, às vezes quando a gente vai na igreja, onde estivermos, a gente tem que se unir, ser um povo de Deus junto, para quê? Para vencer as trevas, que já se pousaram sobre o mundo, né? Sem temores, sede firmes na fé, não sejais tíbios, mas filhos meus guiados pela luz divina, para conduzir aos meus fiéis. Então o Senhor está chamando para a gente não ter medo. Não, sem tremores. Tremor é quando o medo já se tornou ação. A gente começa a tremer. Então o Senhor fala, então, ou seja, Deus está falando que nós estamos com temor, a chegar a ponto de tremer. Então o Senhor fala assim, calma, nada de temor, nada de tremer. Ser firme é uma coisa difícil. Mas para os dias de hoje é uma vitória. Ser firme. Não sejais tíbios. Tíbio é aquela pessoa que vai fazer uma coisa e já está cansada, ou faz as coisas mais ou menos, ou dá desculpa para tudo. Tíbio. Tíbio é assim. Mas não sejais tíbios, mas filhos, guiados pelo Espírito Santo, para conduzir outros que estão chegando. Deu para traduzir bem? Vamos lá. Despertam, meus filhos despertam, e a tibieza fica para trás. Quando a gente volta para Deus, o Espírito Santo move dentro de nós, e a tibieza vai embora. Quem liquida a tibieza dentro de nós é o próprio Espírito Santo. Uns aos outros vos ministrais, sou fiel ao meu povo, não vos abandono. Vai devagar. Uns aos outros vos ministrais. O que quer dizer isso? O Senhor está falando que a gente deve ministrar os nossos dons nos outros irmãos e os outros irmãos em nós. Quais são os dons? Os dons que Deus te deu a levantar, fortaleza, cura, libertação, exortação, ensino. Ministrai uns aos outros para que vocês tenham suporte, de suportar os outros, empurrar para frente, né? Deus está pedindo para a gente colaborar uns com os outros, sermos uma comunidade. Continuando. Eu sou fiel ao meu povo. Deus é fiel ao povo dele. Ele não vai faltar. Eu não vos abandono. Tem muita gente que se sente hoje abandonado. E Deus tem que vir falar: não vos abandonei. Nem poderia. Vai lá ver Isaías. Cara, onde foi Isaías? Que ele fala exatamente: não vos abandonei. Isso está escrito na palma da minha mão. Vamos lá. Esqueceste que eu sou Deus e aceitastes as insídias do mal, até padecerdes a opressão do anticristo. Ou seja, o mundo está operando na gente,
os filhos de Deus, a ponto de nós esquecermos, primeira coisa de tudo, Jesus é Deus, o Pai é Deus, Ele é Deus, Ele pode tudo, né? E essa operação do mundo de Satanás na gente faz com que a gente aceite as insídias do mal, ou seja, o ensinamento do mal, a opressão do mal, dois, o medo, o temor, a desorientação. É porque as pessoas têm isso porque elas aceitam o que o mal lhes propõe todo o santo dia. E Deus está falando, não aceitem isso, não. Né? Se lembrem que eu sou Deus. Quem pode tudo aqui sou eu. O diabo não pode, não. Isso tudo para quê? Para que a gente venha aceitar a opressão que vai chegar contra Cristo. Você já está acostumando o povo para essa novo sistema dele. Por isso vos chamo a olhar para dentro de vós, para que vos arrependais já. Ou seja, Deus já a primeira coisa, ou seja, a conversão. Arrependimento é a primeira coisa da conversão. A gente reconhece Deus e já vem o arrependimento dos nossos erros. Qual o primeiro erro que Deus está falando? A gente está escutando demais o mundo. Tem uma cadência. Deus está falando, não é para ficar escutando o mundo, é para acreditar em Deus. Sois fiéis. E ele pergunta, sois fiéis a mim? Deus está botando você em xeque-mate. Vocês são fiéis a mim? Então, se você é fiel a mim, faz o que eu, né, o que eu falo, o que eu falo. Continuando. Orai, filhos meus, orai. As águas dos mares adentrarão a terra de improviso. O Senhor está explicando coisas que vão acontecer, né? Vamos ter as águas entrando por dentro das terras, né? E eu ainda vou dizer, isso aqui é por causa do pecado do homem, né? É resposta. É, é uma resposta que veio, quem provocou foi o pecado dos homens. Ao não aceitar a Deus, a não crer em Deus, escolher outros caminhos. Vamos continuar. Orai, filhos meus, orai. A terra continua a estremecer-se fortemente. Né? Já falei sobre isso no último vídeo aí. Orai, filhos meus, orai. O Peru estremece. Orai, filhos meus. A guerra avança, as Antilhas arderão. Ou seja, Deus já vem avisando que a guerra vai aumentar de proporção. E está botando um nome num local chamado Antilhas. Por alguma razão vai ter alguma coisa lá. Você te inscreve e depois vai ver. Amados filhos meus, nos Estados Unidos o terrorismo surge com rapidez, causando incerteza. Então, Deus já está avisando que vai acontecer coisas esquisitas nos Estados Unidos. O Oriente Médio é novamente o centro da convulsão, enquanto a economia mundial vacila. Vai ter um vídeo que um padre falou muito bem sobre isso que eu votei. Vai ser um vídeo que vai vir logo depois desse, se não me engano. Presta atenção. Tem um porquê dessas coisas todas. A explicação está no próximo vídeo até. Preparai-vos para a escuridão espiritual ou para a luz espiritual. Cada um decide pelo livre-arbítrio. Ou seja, Deus está falando, você vai ser colocado numa situação que você vai ter que decidir. Deus está avisando com antecedência, está falando que é hoje. Mas preparai-vos, quer dizer, você tem que ter uma preparação e você vai decidir e tem que seguir o que você decidir. Ou vai para o lado da escuridão ou vai para o lado da luz. E Deus está deixando você ter o livre-arbítrio. Você escolhe para onde você vai. Aqueles que buscam a minha luz encontrá-la-ão e saberão que eu sou fiel aos meus filhos. É momento da colheita e vereis os frutos dos sacrifícios se fordes fiéis e se amardes a minha mãe, a minha Santíssima Mãe. Então Deus está falando que nós estamos chegando na época da colheita. A maioria das pessoas pode não compreender isto, né? A época da colheita é a época de juízo. Nós estamos chegando perto ao que nós chamamos de final dos tempos.
E o final dos tempos é um tempo de juízo, mas é o juízo das nações. E quando chega o juízo de qualquer coisa, é o tempo final daquela coisa e que depois vem a colheita, para o bem ou para o mal. Pelos frutos, Jesus está falando. Se você está indo, tá vendo? Os frutos daquilo que Deus fez você trabalhar nisso, nele, você vai ficar explícito para você entender porque Deus pediu certas coisas e vai ser solução para muitas coisas na sua vida. Né? Continuando. Com o rosário na mão, as orações darão frutos naqueles que até agora se negaram a seguir-me. Ou seja, o fruto de oração de muita gente vai ser a conversão daqueles que não estavam, né, seguindo. O rosário é um imã espiritual para todos os meus filhos e devem rezar com fé e grande respeito. Ou seja, Deus está chamando a oração. Oração livre, oração do coração, oração escrita, oração da missa, oração. Oração do terço. O meu amado São Miguel vos protege, ama-vos, filhos, e abençoe-vos. Vosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. E Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Amém. A mensagem ela é curta, mas ela tem alguns pontos fortes. Parem e sempre releiam e vejam os pontos fortes. Aonde aquilo que o Senhor está tocando no seu coração e aonde ele está usando os canais dele, os profetas dele, para falar com você. Tá bom?